Olá, meus queridos amigos, muito obrigado mais uma vez. Estamos de volta em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, ok? Com mais uma lição. Desta feita, a função social dos sacerdotes, ok? A função social dos sacerdotes. Nosso texto áureo diz o seguinte: Deus ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que ele sirva de testemunho. Lucas capítulo 5, versículo 14, ok? Lucas 5, 14. Verdade prática: as funções do sacerdote iam além da liturgia. Sua principal obrigação era zelar pela santidade e pureza do povo de Deus, certo? Zelar pela santidade e pureza do povo de Deus, do povo hebreu, ok? Nossa verdade prática: funções do sacerdote, ok? Eu agradeço a todos vocês que neste momento me acompanham em mais um vídeo sobre a nossa lição da escola dominical, tratando a respeito do livro de Levítico, ok? Muito obrigado, que Deus os abençoe juntamente com toda a sua família. Levítico capítulo 13 é o nosso texto base, 13, versículo de 1 a 6. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: o homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou empola branca, que estiver na pele de sua carne, como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra é. O sacerdote, vendo-o, declarará imundo. Mas se a empola na pele de sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote o examinará, e eis que se a praga ao seu parecer parou, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote, ao 7º dia, o examinará outra vez. E eis que se a praga se recolheu, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. Apostema é, e lavará as suas vestes e será limpo. Ok? Estamos diante de uma lição que não é muito fácil, ok? Não é um texto
fácil de se lidar. Volto a afirmar o que os próprios rabinos dizem, que o livro de Levítico é um dos mais difíceis ou mais difícil da Torá, do Pentateuco, ok? E esse texto não é um texto muito fácil de se lidar. Não é um texto fácil de ensinar, de ministrar, ok? Mas, pela graça de Deus, pedindo orientação ao Espírito Santo, então vamos tentar fazer, certo, uma explanação, uma breve explanação dessa lição, de acordo também com o comentário do nosso comentarista, certo? O povo judeu tinha saído do Egito, certo? E o Egito não era qualquer lugar no mundo, certo? Muitas vezes nós discriminamos muito aquela nação egípcia daquela época, colocamos para baixo, reduzimos a pó e a cinza, certo? Quando na verdade nem a própria Bíblia, certo? Nem a própria Bíblia declara o egípcio como um lugar do nada, certo? Nem a própria Bíblia, certo? E os achados arqueológicos, a egiptologia, só vem mostrando a grandiosidade que era aquela nação, certo? Isso nos mostra ainda mais o poderio de Deus, a soberania de Deus, do Deus único e verdadeiro, certo? Pois isso nos ensina, nos mostra que Deus tirou o seu povo, certo? De um lugar que humanamente seria impossível, certo? E o Egito não era qualquer lugar. Era a maior nação daquela época, ok? Mais evoluída, diga-se os achados arqueológicos. Terminei de ler recentemente um livro sobre egiptologia. Já havia lido alguns outros a respeito das grandes pirâmides, certo? E era realmente uma grande nação, e diga-se de passagem, avançada, certo? Diga-se de passagem a respeito das pirâmides, com pedras, blocos de pedras de várias toneladas, em que os engenheiros hoje ficam imaginando como foram colocadas aquelas pedras uma em cima da outra e também como foram transportadas. E alguns afirmam que não existe hoje um guindaste capaz de transportar, de elevar certos blocos de pedras que compõem as pirâmides. Além disso, a riqueza do Egito era tremenda. O Egito era uma nação em que tinha a sua medicina para a época que era desenvolvida, ok? No processo de mumificação, eles removiam o cérebro do defunto sem partir o crânio.
E também, devido ao processo de mumificação, eles conheciam os órgãos, tinham conhecimento dos órgãos internos, da anatomia do corpo humano. E desenvolveram produtos para mumificação que duraram por milênios, conservaram o corpo por milênios. Então não era qualquer nação ou qualquer povo. Isto nos mostra, eu digo, repito, quão poderoso é o Deus eterno, vive todo poderoso, Deus magnífico e grande, que arrancou seu povo com mão forte e braço estendido, milagrosamente, poderosamente. Somente Deus poderia ter feito isso, pelo que era a nação egípcia, ok? Foram achados pergaminhos com tratados médicos, até mesmo de ginecologia, também dentário e outras ações médicas, ok? Até ao século XIX, as principais fontes de informação sobre a medicina egípcia foram escritas depois de Homero. Foram escritas muitos anos depois. Homero chegou a comentar estas práticas na Odisseia, uma grande obra da literatura grega. No Egito, os homens são mais hábeis na medicina do que qualquer outra espécie humana, e os egípcios eram hábeis na medicina mais do que em qualquer outra arte. São as palavras de Homero na Odisseia, certo? Grande obra da literatura universal. E ainda aqui, a mais antiga cirurgia conhecida foi realizada no Egito em torno do ano 2750 a.C. Em um determinado papiro foram encontradas mais de 800 descrições de medicamentos. Os egípcios já usavam antibióticos. É uma outra informação. Os egípcios também consideravam o porco como animal imundo, certo? Então são algumas informações para nós termos assim uma base de onde saiu o povo judeu, de uma nação rica, poderosa, certo? Mas politeísta, ok? E Deus resgata o seu povo, e agora Deus então entrega as suas leis, os seus mandamentos, segundo a sua vontade, certo? Para que o povo deixasse os costumes anteriores que haviam aprendido na terra do Egito, certo? A introdução, vamos lá um pouco aqui da lição. A introdução aqui, segundo o nosso comentarista, além de zelar pelo culto do Senhor, os sacerdotes tinham ainda como função inspecionar a saúde de Israel, fiscalizar as moradias, regular a vida social e jurídica, certo? Esta era uma das funções dos sacerdotes, além das suas funções ministeriais religiosas relativas aos cultos. Tinham ainda esta função, esta preocupação com o sanitarismo, com a saúde, certo? Com o bem-estar físico e social do povo, certo? O povo precisava de normas, precisava de leis, precisava de regulamentos, e Deus entrega-lhes então no livro do Levítico
estas informações, estas leis, estas regras, estas normas que eles deveriam seguir. Vamos lá, primeiro tópico, funções clínicas. Liberto do Egito, os israelitas corriam o risco de transmitir à próxima geração enfermidades como a lepra, Deuteronômio 7,15, a doença mais temida da antiguidade. Vamos falar um pouco sobre isso. A inspeção da lepra. Nos tempos bíblicos, a lepra era uma doença que causava mais repulsa devido ao seu aspecto contagioso. Esse é um ponto, certo? Muito complicado e polêmico, ok? Não é um assunto tão simples assim, certo? Não é um assunto tão simples como muita gente acha, como nós achamos, ok? No texto bíblico, o termo que foi traduzido para a lepra, esse termo de Sahat. A palavra lepra, ela aparece no texto em 200, mais ou menos 200 a.C., quando a Torá foi traduzida para o grego, certo? Que foi então traduzida como lepra, certo? E isso no ano 200. E vem a Septuaginta, a Vulgata. Essa é a versão da Septuaginta, tradução de 70. Depois vem a Vulgata. Então, e continua com a expressão grega, certo? Mas alguns dos comentaristas judeus, eles entendem que, somente mais uma explicação, de Sahat, no texto hebraico, a Septuaginta, mais ou menos 200 anos antes de Cristo, traduz por lepra, e depois a Vulgata, 3 séculos depois de Cristo, ela passa para o latim, a expressão lepra, que na verdade é uma transliteração do grego, ok? Agora, os rabinos, certo? Maimonides, por exemplo, eles entendem que essa expressão no hebraico não pode ser a lepra como se entende ou como se veio entender anos mais tarde. A lepra que, por exemplo, dos tempos de Cristo, talvez porque quando traduz então a Septuaginta, essa doença com esse nome já era bem conhecida nesta época. Isso levou então os tradutores a verter como lepra. Porém, os rabinos entendem que essa expressão Tsahat significa, certo? Mancha na pele, pústulas, certo? Que pode ser mais também entendida como eczema, inchaço, e não propriamente como a lepra, como se vê principalmente nos dias modernos, certo? Mas eles entendiam como lesão, que seria uma tradução mais correta do texto hebraico,
seria melhor traduzido por lesão, certo? Ou de forma mais técnica, por escamação da pele, porque a expressão lepra no grego significa escama, escamação, certo? Alguns entendem até por vitiligo, ou seja, embranquiçamento da pele, as manchas brancas na pele que surgem nas pessoas, certo? Ou morenas ou negras, por exemplo. Mas é algo assim muito complicado para se falar, porque já está no consciente coletivo de todos que a expressão é lepra. Então fica muito difícil, certo, falar sobre esse texto sem fazer alusão à lepra, porque essa tradução grega já colocou, e isto vem há milênios, né? Mesmo depois com a Vulgata Latina, de modo que hoje seria praticamente quase impossível, certo, desassociar essa enfermidade da lepra, muito embora digam-se os entendidos que os sintomas apresentados em Levítico não tem nada a ver com os sintomas da lepra, como se entende hoje a hanseníase, certo? E alguns estudos ainda dizem mais, não há evidência de lepra no Oriente Próximo, certo? Em períodos antes de Alexandre o Grande, certo? Que a lepra ela foi trazida pelos soldados de Alexandre quando retornaram da Índia, certo? Tem suas campanhas militares, ok? Então eles trouxeram essa enfermidade e mais tarde também foi trazida para a Europa Ocidental por meio dos soldados romanos, certo? Por meio dos soldados romanos, quando também retornavam de suas campanhas militares, que retornavam então com essa doença e assim contaminavam as outras pessoas, certo? E de acordo com diagnósticos modernos, tratava-se, no caso lá do Antigo Testamento, de psoríase, eczema, vitiligo, certo? Deixa-me ver, e dermatite seborreica, certo? Bem como de uma série de infecções causadas por fungos, que é na verdade o que vamos ver, né? É o caso das casas, das construções das roupas. Como podem roupa e paredes ter lepra? E também os babilônios, também que sofriam dessas enfermidades da pele, certo? Eles achavam que as pessoas que, isso lá na Babilônia, as pessoas que estavam sofriam dessa doença, certo? Elas estavam sendo castigadas pelo seu Deus ou por seus deuses e, portanto, deveriam ser rejeitadas também pela comunidade, já que foram rejeitadas por seu Deus. Então, tópico 1, subtópico 1, inspeção da lepra, certo? Os sacerdotes tinham essa função de inspecionar as pessoas que sofriam dessas doenças na pele, certo? E o comentarista diz que se Deus não a curasse, médico algum poderia fazê-lo, certo? Foi encontrada múmias no Egito que tinham vestígios
segundo alguns pesquisadores, dessa enfermidade que é conhecida como lepra, foi conhecida no mundo antigo, certo? E aí a gente parece que entra numa contradição, porque uns afirmam uma coisa, outro outra. Era conhecida em 1100 mais ou menos antes de Cristo no Egito, certo? Nós sabemos que o cuidado que deve se ter quando as pessoas viajam, né? Certo? Para vários países, o cuidado que se tem hoje com vacinas, certo? Com remédios, certo? E naquela época não existia isso, as pessoas tinham livre acesso e muitas vezes voltavam contaminadas, ok? Com essas doenças. E essa atitude, certo? Lá em Levítico, serve justamente para isso, para evitar que a doença, a enfermidade se propague ou se propagasse para os demais membros da comunidade, certo? A gente olhando com a visão de hoje, a gente fica até constrangido e às vezes a gente é até tentado a pensar como muitos críticos do Evangelho e da Bíblia, como Deus permitia que isso fosse feito com os seres humanos e que além de ser feita esse tipo de coisa, essa separação, essa exclusão social, ainda tinha que se declarar imundo, imundo, imundo. E a própria pessoa também deveria declarar-se imunda, ou seja, uma pessoa que poderia contaminar outras pessoas. Essa pessoa não tinha, então, não poderia participar dos cultos religiosos e não poderiam viver em comunidade. Subtópico 2, inspeção clínica. Em sua peregrinação à Terra Prometida, os israelitas não contavam com médicos e sanitaristas. Veja bem, como falamos antes, certo? Na nossa introdução, os egípcios tinham médicos, tinham uma medicina que para a época era a melhor, certo? Era a melhor. E também certas tecnologias que não vamos falar, certo? Não vamos falar a respeito das tecnologias das pirâmides, certo? Do labirinto para chegar naquela montanha de pedra construída pelo homem, ok? E as pedras de várias toneladas, certo? Como foram colocadas uma sobre a outra, como foram cortadas, talhadas, certo? Com ângulos perfeitos, certo? Então, por aí você tira uma ideia do que era o Egito na época. Em Gênesis, capítulo 50, versículo 2, José, ele tinha o seu médico pessoal. Nós não gostamos de dizer, hoje fulano de tal é meu médico, eu vou para o meu médico é fulano de tal. Pois bem, Gênesis, capítulo 50, versículo 2, fala que José manda chamar o seu médico, ok? E aí, ok? Tudo beleza? Entendendo? Compreendendo? Então, vamos prosseguir. Então, havia inspeção clínica. Havia inspeção, mas não havia meios de cura, certo? Não havia meios de curas para isso. Apenas o afastamento do indivíduo, certo? Diga-se de passagem que a dor maior era a dor da exclusão, era essa dor psicológica no indivíduo, certo? No coração. Esta era a dor maior que o indivíduo sofria, certo? Essa Tissarraat, como entendiam os judeus, segundo o Rabino Maimonides Ramban, certo? Era devido
algumas palavras Lashon Hara, certo? Lashon Hara. Devido a palavras Lashon Hara, segundo alguns judeus, principalmente Maimonides, né, que é um dos mais famosos, judeu espanhol, ok? Judeu espanhol. Na sua interpretação do texto de Levítico, ele diz que essa enfermidade é devida à palavra Lashon Hara, ou seja, palavra de maledicência. Pessoas que falam demais, que conversam demais, que não vigiam suas palavras. Então, ele afirma que era devido a essas palavras tolas, fúteis de maledicência. Ok? E ele ainda afirma que pessoas assim são pessoas que desagradam a Deus. E por causa dessas palavras, certo? Palavras tolas, impensadas, certo? Que ferem as pessoas. Então, ele diz que o indivíduo, então, adquiria essas enfermidades na pele, ok? Então, só mesmo para o nosso conhecimento, certo? Maimonides é um dos grandes intérpretes aí da Torá, e apenas para nós termos apenas uma ideia um pouco do pensamento judaico. Agora, que é difícil, certo? Depois de tantos anos você não usar a palavra lepra, mesmo com sentido atual, isso é verdade e é muito complicado. Ele diz em sua interpretação, no seu comentário, uma pessoa que fala Lashon Hara é como alguém que nega o próprio Deus. A Lashon Hara, ou palavras tolas, fúteis de maledicência, conduz a Tsarraá, que é essa doença na pele, certo? E ele diz mais: qualquer fracasso em falar de forma positiva e construtiva representa um abuso da fala em si. Falar é uma qualidade exclusivamente humana, certo? E um abuso da fala, então, o desperdício de uma faculdade preciosa. Isso causa uma regressão no caráter da pessoa, o que pode conduzir, no final das contas, a resultados desastrosos. Assim que a maledicência é proferida,